Olá, no STJ Cidadão desta semana você vai ver. Pai é condenado por abandono afetivo e deve indenizar filha. Divulgação de fotos de crianças em poses sensuais é considerada crime. E as armadilhas que podem estar escondidas nos relacionamentos virtuais. O STJ Cidadão já está no ar. O STJ Cidadão desta semana está sendo apresentado do plenário do Superior Tribunal de Justiça. É aqui que os ministros tomam posse e que a cada 2 anos são eleitos o presidente e o vice. Essa mudança é apenas uma pequena amostra do que estamos preparando para você. Novos cenários, novos quadros, tecnologia de ponta. Tudo para deixar o programa ainda melhor e mais moderno. Acompanhe agora a primeira reportagem de hoje do STJ Cidadão. Uma decisão inédita do STJ pode ajudar os brasileiros que cresceram sem o apoio psicológico e financeiro do pai. Os ministros condenaram um homem a indenizar uma das filhas, hoje com 38 anos, por abandono material e afetivo durante a infância e a adolescência dela. Uma decisão inédita tomada pelo Superior Tribunal de Justiça causou polêmica e muita discussão nos meios jurídico e social. Com a frase "amar é faculdade, cuidar é dever", a ministra Nancy Andrighi afirmou que é possível sim punir os pais que abandonam afetivamente seus filhos e fixou em R$200 mil a indenização por danos morais que um pai deverá pagar à filha. O julgamento do caso mostra uma nova visão do STJ sobre o tema. Em 2005, a 4ª turma rejeitou a possibilidade de ocorrência de dano moral por abandono afetivo. Nesse novo processo, a filha que se sentiu abandonada já havia conseguido o reconhecimento judicial da paternidade. Ela então buscou a justiça, alegou abandono material e afetivo durante a infância e adolescência. Na primeira decisão, um juiz de São Paulo negou o pedido de indenização ao considerar que o afastamento se deu por causa do comportamento violento da mãe em relação ao pai. Mas o Tribunal de Justiça paulista não só reconheceu os danos causados à mulher, como fixou uma indenização de R$415 mil por danos morais, valor que foi diminuído no STJ. Para esta advogada, a decisão está de acordo com princípios constitucionais. Quando você pratica um ato jurídico, aquele ato ele vem com as suas consequências e você não pode escolher as consequências, elas são inerentes a ele. E ter um filho é um ato jurídico. Gerar um filho depende de uma ação volitiva, da vontade. A pessoa tem que praticar o ato para ter esse filho. E aí, se teve o filho, a consequência é assumir aqueles deveres que a lei impõe em razão a essa filiação. No voto, a ministra relatora do processo deixou claro que não se discute o amar, e sim a imposição biológica e legal de cuidar, que é um dever jurídico. Com esse pensamento, a magistrada afirmou que tanto pela concepção quanto pela adoção, os pais assumem obrigações jurídicas em relação aos filhos, que vão além das chamadas necessidades vitais. O abandono afetivo deixa marcas que raramente são apagadas. Daniela, estudante de jornalismo, passou por essa experiência. Hoje eu posso dizer que consegui superar, mas na época, na infância, na adolescência, foi bem complicado, com relação aos amigos, né, da sala de aula. E na adolescência, com relação ao meu pai, sempre as pessoas perguntavam onde está meu pai, quem é o seu pai. Enfim, isso é ruim, porque aí machuca quando a gente é adolescente, né? Cria aquela ferida, você fica, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? E nas ruas, qual a opinião das pessoas sobre a condenação de um pai por abandono afetivo? Antes de fazer, ele tem que pensar nas consequências, né, no futuro e tudo. Então eu acho certo, sim, o pai ter que pagar essa indenização, eu concordo. Eu concordo se ele tiver condição. Se ele tiver condição, ele tem que pagar. Ninguém merece ser abandonado. Se ele teve a responsabilidade de ser pai, ele tem que ter a responsabilidade de criar ele, cuidar de todo o direito que ele merece.
Para este psicanalista, duas questões devem ser consideradas com essa decisão: o aspecto financeiro e o caráter educativo. Quem quiser ter um filho daqui adiante vai ter que pensar duas vezes, tanto no caráter financeiro, como é que vai, né, conduzir essa questão aí de pensão alimentícias e tudo, e a presença, a convivência com esse pai. A Constituição Federal diz que toda criança tem o direito, né, de ter essa convivência paterna. Os pais saibam das suas verdadeiras responsabilidades frente ao filho. Chegou a hora de ampliar os seus conhecimentos jurídicos. Deserção. Você sabe o que isso significa? Deserdar alguém de alguma herança militar, foge, se exime da sua responsabilidade. Vem de desertor?